Olá, pessoal. Vamos trabalhar na aula de hoje a organização da Justiça do Trabalho. Como vocês bem sabem, a Justiça do Trabalho é um órgão do Poder Judiciário, isso já desde 1946. Já trabalhamos isso na formação histórica da Justiça do Trabalho. Ela é uma justiça especializada em nível federal. Então, os juízes da Justiça do Trabalho, eles são juízes federais do trabalho. Nós vamos ver isso também em termos de desembargadores nos tribunais regionais de trabalho e de ministros no Tribunal Superior do Trabalho. Já estudamos a competência constitucional da Justiça do Trabalho, que é a competência material. Na sequência, nós vamos trabalhar na nossa próxima aula a competência territorial. Então, nós já sabemos que a Justiça do Trabalho trata em termos bem simplificados de questões envolvendo as relações de trabalho, então ações oriundas das relações de trabalho. Esse é o ponto central lá do artigo 114, que nós trabalhamos nas nossas aulas anteriores, e ela se divide basicamente em 3 níveis, iniciando com a primeira instância, que é composta dos juízes do trabalho, seguindo para a segunda instância, que é formada pelos tribunais regionais de trabalho, e depois com uma instância extraordinária, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Então, entrando especificamente nessa nossa divisão, se nós abrirmos a Constituição a partir do artigo 111, em especial 111A, nós temos essa previsão constitucional da Justiça do Trabalho. O artigo 111 vai dizer que a Justiça do Trabalho é formada pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelos tribunais regionais do trabalho, que hoje são 24 tribunais regionais, e pelos juízes do trabalho como órgão de primeira instância. O Tribunal Superior do Trabalho, então, é a nossa instância extraordinária, ele é localizado em Brasília, e ele tem competência, basicamente, resumidamente, para, em primeiro lugar, salvaguardar a aplicação da Constituição Federal no que diz respeito a matérias de sua competência. Então, questões trabalhistas de base constitucional são debatidas pelo TST, cabe recurso para o TST quando nós temos uma afronta à Constituição Federal em termos de matéria trabalhista. Então, lembrem disso, antes de nós podermos chegar ao STF com uma questão trabalhista de índole constitucional, nós precisamos primeiro debater essa questão no TST. Então, essa é o primeiro aspecto da sua competência. Depois, o TST tem competência de garantir a aplicação da legislação, e aí nós vamos ter legislação federal aqui. Então, qualquer decisão que afronte lei federal, ela é passível de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho, em esfera extraordinária. E, por último, o TST tem competência para garantir uma uniformização nacional da jurisprudência trabalhista. Então, quando nós tivermos decisões que aplicam a legislação de forma diferente entre tribunais regionais do trabalho, nós vamos ter a possibilidade de recorrer, através de recurso de revista, para o Tribunal Superior do Trabalho. Isso tudo nós vamos ver mais adiante quando nós trabalharmos especificamente os recursos. Aqui é só para a gente ter uma visão geral, tá? Além disso, nós temos a competência normativa, da qual nós já falamos. Então, o TST também exerce a competência normativa em ações de dissídios coletivos, quando o âmbito de representação dos sindicatos envolvidos é maior do que o âmbito de competência ou de jurisdição de um Tribunal Regional do Trabalho. E mais algumas competências residuais, mas grosso modo é isso que nós temos. Então, garantir a aplicação da Constituição, ou seja, afronta a Constituição Federal, cabe recurso para o TST, desde que de matéria da sua competência. Garantir a aplicação da legislação federal, cabe recurso para o TST, obviamente que também questões de sua competência. Divergência jurisprudencial, com a finalidade de que o TST funcione como órgão de uniformizar
jurisprudência e a função ou competência normativa. Como é que o Tribunal Superior do Trabalho está organizado? Lá no artigo 111-A da Constituição, nós temos expressamente essa organização. O TST é composto por 27 ministros, e aqui um outro detalhe importante, vamos lembrar que o juiz no Tribunal Superior do Trabalho tem a denominação de ministro, então nós temos 27 ministros que são escolhidos entre pessoas de 35 a 65 anos, com notório saber, com reputação ilibada. Então, podem ser brasileiros, natos ou naturalizados, tem que ser brasileiros, entre 35 e 65 anos, com notório saber e reputação ilibada. Nós temos no TST, como nós temos nos tribunais do país em geral, a previsão do chamado quinto constitucional. O que é o quinto constitucional? É a reserva de 1/5 das vagas do tribunal para membros do Ministério Público e para membros oriundos da advocacia, com uma finalidade muito bem pensada, na minha opinião, com uma finalidade de oxigenar o pensamento dos tribunais. Porque vocês imaginem uma carreira de um magistrado de carreira que precisa iniciar sua carreira lá como um juiz do trabalho substituto numa pequena comarca do interior de alguns dos nossos estados brasileiros. Aí ele vai galgando promoções, ele se torna juiz titular de uma vara do trabalho. Aí ele ainda precisa galgar promoções para virar desembargador num Tribunal Regional do Trabalho, e aí ele ainda precisa ser promovido ao Tribunal Superior do Trabalho, e nisso ele tem uma carreira aí de 20, 25 anos na magistratura. E quando ele chega lá no TST, depois dessa longa carreira na magistratura, ele tem uma experiência muito vasta dos litígios trabalhistas sob a ótica do Poder Judiciário. Agora, ele está muito distante de uma experiência, de uma vivência de litígios trabalhistas sob a ótica da representação de uma das partes. Então, o advogado trabalhista ele tem uma visão do litígio trabalhista, e o próprio Ministério Público do Trabalho também tem uma visão do litígio trabalhista, que é diferente da visão do juiz, em razão do ponto de vista. O juiz ele está julgando aquilo que chega até ele, e os advogados e o Ministério Público do Trabalho eles estão identificando no mundo real o descumprimento da legislação para levar isso já, de certa forma, destrinchado, mastigado para os juízes. E, portanto, quando alguém se torna ministro do Tribunal Superior do Trabalho, essa pessoa já está distante desse chão, desse mundo dos conflitos fora do Poder Judiciário. É aquilo que a gente costuma chamar de maneira informal de o outro lado do balcão. Eu estou já distante da vivência do outro lado do balcão. E por isso que é importante essa previsão do quinto constitucional para ter pessoas que conhecem essas demandas práticas, tanto da advocacia quanto do Ministério Público, e aí entram já diretamente no Tribunal Superior do Trabalho com essa vivência para se tornarem julgadores com uma formação muito mais prática do que uma formação teórica, que é a que tem esses ministros de carreira. Nós temos, então, 27 ministros, e aí nós temos a previsão constitucional de que 1/5 desses ministros será de membros da advocacia e membros do Ministério Público. Como nós não conseguimos dividir os 27 por 5 de forma exata, nós arredondamos para cima e nós temos 6 ministros oriundos do Ministério Público e da advocacia. Vamos lembrar que o Ministério Público aqui é o Ministério Público do Trabalho. Então nós vamos ter 21 ministros de carreira, que são aqueles juízes de carreira que começaram lá como juiz do trabalho substituto numa vara do trabalho e que se transformaram em juiz do trabalho titulares, depois foram promovidos a desembargadores do trabalho e, por último, vão virar ministros. Então, nessas vagas
de ministros decorrentes de quadros de carreira. Nós não vamos ter a possibilidade de desembargadores que entraram pelo 5º Constitucional serem promovidos a ministros. São aqueles que começaram e tiveram toda a carreira como juízes. E depois nós temos 3 membros de ministros oriundos da advocacia e 3 membros de ministros oriundos do Ministério Público do Trabalho. Dentro do TST, nós vamos ter uma organização, e nós já vamos ver no nosso próximo slide, em órgãos internos, cada um com competência própria para isso. Tá? Mas antes de nós entrarmos nisso, vamos só terminar de desenvolver a questão do 5º Constitucional. Então nós temos essa possibilidade de ingresso ao Tribunal Superior do Trabalho, isso vai se repetir nos tribunais regionais do trabalho também, de profissionais oriundos da advocacia e do Ministério Público do Trabalho. Como é que isso funciona? Esses profissionais precisam ter pelo menos 10 anos de efetiva atividade. Então, eu preciso ter 10 anos de advocacia ou 10 anos de exercício de cargo vinculado ao Ministério Público do Trabalho, então de procurador do trabalho. Eu, já para ser membro do TST, eu preciso de notório saber jurídico, de reputação ilibada, então isso é requisito para entrar no TST, seja através do 5º Constitucional, seja através da magistratura de carreira. Então eu vou ter notório saber jurídico, reputação ilibada, 10 anos de efetiva atividade. E aí como é que funciona essa escolha? Nós temos basicamente 3 estágios nessa escolha. Nós temos primeiro a apresentação de uma lista sêxtupla, em se tratando de OAB e em se tratando de Tribunal Superior do Trabalho. Essa escolha se dá pela OAB Federal. Então, a OAB Federal vai indicar 6 nomes de advogados. Esses 6 nomes de advogados vão ser encaminhados ao órgão para o qual eles estão sendo indicados, então para o TST. Desses 6 nomes, o TST vai escolher 3 nomes, e aí vai apresentar uma lista tríplice. Dessa lista tríplice, o presidente da República, e é o presidente da República porque nós estamos tratando de um órgão do Poder Judiciário Federal, o presidente da República vai escolher um nome que vai passar por uma sabatina do Senado e, devidamente aprovado, vai ser admitido como membro do TST. Então, 3 fases nessa escolha. Lista sêxtupla, pela OAB, se nós estamos tratando de vaga de advogado, pelo Ministério Público do Trabalho, se nós estamos tratando de vaga do Ministério Público. Lista tríplice, pelo órgão ao qual esses membros estão sendo indicados. Então, em termos de Tribunal Superior do Trabalho, o TST vai escolher 3 nomes dentre esses 6, e desses 3 nomes o presidente da República vai escolher um, e quando nós temos isso como vaga para ministro do TST, ainda há sujeição à sabatina do Senado. Depois, segunda instância. Então, de cima para baixo, TST como instância extraordinária, segunda instância, os tribunais regionais do trabalho. Nós temos atualmente no Brasil 24 TRTs. Tá? Nós tínhamos lá na origem do texto constitucional uma previsão de termos um Tribunal Regional do Trabalho para cada estado brasileiro. No fim, isso foi alterado, porque não fazia muito sentido em alguns estados com um movimento menor, com uma demanda menor, com menos gente. Nós temos um TRT próprio, e em alguns estados com muito mais demandas e muito mais gente, nós temos também só um TRT. Então, atualmente nós temos 24 TRTs, eles têm uma organização mais ou menos dividida em estados, então a regra ou a média é de nós termos um TRT por estado. Nós temos algumas exceções a essa regra. São Paulo, por exemplo, nós temos 2 TRTs, nós temos 2 regiões da Justiça do Trabalho no estado de São Paulo. Então, nós temos o TRT da 2ª região e o TRT da 15ª região.
E nós temos alguns TRTs que exercem jurisdição numa área maior do que a de um estado. Por exemplo, nós temos a 14ª região, que vai abranger Rondônia e Acre. Nós temos a 11ª região, que vai abranger a Amazônia, e Roraima, se não me engano. Exatamente. Rondônia e Acre, 14ª, 11ª Amazônia e Roraima. E depois nós temos a 10ª ainda, que é Distrito Federal e Tocantins. A Constituição vai nos dizer que os TRTs são compostos de, no mínimo, 7 juízes. Os TRTs de maior movimento têm muito mais do que isso, né? Então, aqui, por exemplo, nós vamos tratar do TRT do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é a 4ª região. Então, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª região. Ele tem uma ampla divisão interna. Ele vai ter 11 turmas, cada uma composta de 4 a 5 juízes, ou desembargadores, como é a denominação atual dos membros dos Tribunais Regionais do Trabalho. Nós vamos ter sessões, então nós temos sessão de dissídio individual, dividida em duas. Então, sessão de dissídios individuais, primeira sessão de dissídios individuais, segunda sessão de dissídios individuais. Nós temos a sessão de dissídios coletivos, nós temos a sessão especializada em execuções, nós temos o órgão especial e nós temos o Tribunal Pleno. Isso só tratando de Tribunal Regional do Trabalho da 4ª região. Então, aí nós temos muito mais do que os 7 juízes previstos em termos constitucionais. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª região de São Paulo é muito maior do que o nosso, por exemplo. Que mais? Nós temos, então, em primeira instância, os juízes do trabalho. Eles são juízes que são aprovados em concurso público. Atualmente, os concursos públicos estão sendo centralizados no TST. Antigamente, nós tínhamos concursos divididos por região, então cada TRT fazia o seu concurso. Acho que desde 2016 e 2017 nós já temos concursos centralizados no TST. A vaga desse concurso é para juiz do trabalho substituto. Então, todos que ingressam na carreira ingressam como juízes do trabalho substitutos e aí vão sendo promovidos a juiz do trabalho titular, depois desembargador regional do trabalho e, por último, ministro do Tribunal Superior do Trabalho. As varas do trabalho, então, são os órgãos nos quais os juízes do trabalho exercem a jurisdição, e a gente costuma informalmente chamar de vara do trabalho a primeira instância, embora lá na Constituição o órgão de primeira instância seja o juiz, eu já expliquei isso para vocês em aulas anteriores, mas então nós temos a vara do trabalho. Aqui no Rio Grande do Sul, normalmente as varas do trabalho funcionam com 2 juízes. Então nós temos um juiz titular e um juiz substituto, exatamente com a mesma competência, exatamente com a mesma possibilidade de julgamento, basicamente por uma divisão de processos e por uma divisão em termos de escala na carreira, né? O juiz titular está acima do juiz substituto em termos de carreira, mas ele não está acima do juiz substituto em termos de possibilidade de exercício da jurisdição. O que mais? Temos ainda Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho e Conselho Superior da Justiça do Trabalho, como 2 órgãos que funcionam junto ao TST. Então, são 2 órgãos que não são órgãos jurisdicionais, que são órgãos de apoio ao Tribunal Superior do Trabalho. A Escola de Formação de Magistrados é para dar capacitação para esses juízes do trabalho. E o Conselho Superior da Justiça do Trabalho tem uma função administrativa. Fazendo aqui um paralelo, como se fosse um pequeno CNJ de atuação própria dentro da Justiça do Trabalho. Então, ele tem como competência a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho. Ele tem a possibilidade, portanto, de fazer uma fiscalização da gestão dos tribunais do trabalho, desde o TST até a primeira instância dos juízes do trabalho. Em termos de organização do TST,
E isso que eu vou falar para vocês em termos de organização do TST, ela é importante, em especial porque nós vamos ter recursos trabalhistas que dependem da compreensão dessa organização para poderem ser compreendidos. Em especial, o recurso trabalhista de embargos, que nós vamos falar lá na frente, que é um recurso importante, que tem duas espécies completamente diferentes e que é figurinha carimbada em exame de ordem, concursos públicos, tudo mais, exatamente por sua especificidade. Tá? Então, em termos de organização do TST, onde é que ela está devidamente estabelecida? Ela vai estar prevista lá no regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho. O TST é composto por 27 ministros, isso está lá no artigo 111-A da Constituição. Então, 27 ministros escolhidos dentre brasileiros, e aí vamos lembrar que são brasileiros natos ou naturalizados, escolhidos entre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65 anos, nomeados pelo presidente da República após aprovação pelo Senado Federal. Essas idades de 35 anos e menos de 65 é para a escolha do ministro, ou seja, é para ele se tornar ministro, né? Vocês bem sabem que hoje a gente tem a possibilidade de continuar no exercício da magistratura após os 65 anos. Mas para ingressar, eu não posso ter mais do que 65 anos. Aí o TST é dividido internamente em órgãos. Então ele vai ter 8 turmas, cada uma dessas turmas vai ser composta de 3 ministros. E aqui um parênteses para vocês quando a gente trata de órgãos colegiados de tribunais. A gente tem que lembrar de 2 conceitos diferentes. Um deles é a composição do órgão e outro é o funcionamento, ou quórum de funcionamento. Então, a composição do órgão é o número de julgadores vinculados àquele órgão. E o quórum de funcionamento é o número mínimo de julgadores que eu preciso para exercer efetivamente a jurisdição naquele órgão. Então, por exemplo, vamos voltar para o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Eu disse para vocês que nós temos 11 turmas no TRT da 4ª Região. Cada turma é composta por 4 ou 5 desembargadores. Então, essa é a composição das turmas do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Para vocês identificarem isso, vocês entram no site do TRT da 4ª Região e vocês vão lá no ícone institucional e ali vocês têm a composição, detalhando inclusive o nome de cada um desses desembargadores. Então nós vamos ter na composição do TRT da 4ª Região 11 turmas, cada uma composta por 4 ou 5 desembargadores, mas que funcionam com 3. Então cada processo, embora a composição da turma seja de 4 ou 5, no momento de julgar cada processo, 3 participam desse julgamento, que é o quórum mínimo para funcionamento da turma de julgamento. Então, quando falamos em composição, o número de membros efetivos daquele órgão. Quando falamos em funcionamento, o número mínimo de participantes em cada julgamento daquele órgão. Fechamos parênteses e voltamos para o TST. 8 turmas de julgamento. No TST, porque nós temos apenas 27 ministros e nós temos 3 que estão fora das turmas, que são os que exercem a administração, presidente, vice e corregedor, nós temos 8 turmas cuja composição são 3 ministros e o funcionamento também se dá por 3. Tá? Então aqui no TST nós não temos especificamente essa diferenciação que via de regra nós vamos ter nos tribunais. Nas sessões do TST, sim. Aí nós temos sessões compostas por um número maior de ministros e um número de funcionamento, que normalmente é metade mais 1, assim, fazendo uma ideia geral. Não necessariamente é isso, mas via de regra funciona dessa forma. Então, as turmas de julgamento do TST são aquilo que nós podemos chamar de órgão de entrada. É o órgão por meio do qual os processos que iniciaram lá nos juízes do trabalho em primeira instância e que foram objeto de um recurso ordinário para o TRT
e que depois foram objeto de um recurso para o TST, esse recurso vai cair nas turmas de julgamento. Então, basicamente, turma de julgamento é o órgão que vai julgar o recurso de revista, que é o recurso que decorre de um julgamento de um recurso ordinário por um Tribunal Regional do Trabalho, ou em situações excepcionais de um agravo de petição por um Tribunal Regional do Trabalho. Então, no recurso de revista, o TST está exercendo essa função extraordinária de garantir a aplicação da lei, de garantir a aplicação da Constituição, ou de garantir a uniformização da jurisprudência. Ou o TST vai julgar os agravos de instrumento em recurso de revista. Quando nós trabalharmos recursos, e antes disso até quando nós trabalharmos teoria geral de recursos, vocês vão ver que, como regra geral, as decisões interlocutórias na Justiça do Trabalho não são passíveis de recurso imediato. Então, nós temos no processo do trabalho o recurso de agravo de instrumento, que não serve para enfrentar, como regra geral, decisões interlocutórias, mas serve para, e a expressão que se usa aqui na prática trabalhista, serve para destrancar recursos. O que significa destrancar recursos? Eu apresento um recurso de revista, esse recurso tem pressupostos de admissibilidade, esse recurso vai passar por um juízo prévio de admissibilidade pela presidência do Tribunal Regional do Trabalho, e uma vez que esse recurso não é admitido, dessa decisão que deixa de receber um recurso por ausência de um pressuposto de admissibilidade, cabe agravo de instrumento. Então, no caso do TST, eu tenho o recurso de revista apresentado perante a presidência do Tribunal Regional do Trabalho. Se esse recurso não é admitido, porque eu não demonstrei a divergência jurisprudencial, porque eu não demonstrei afronta à legislação federal, porque eu não demonstrei afronta à Constituição Federal, o presidente ou vice do Tribunal Regional do Trabalho vai dizer: deixo de admitir o recurso de revista porque não atendidos os pressupostos de admissibilidade. Dessa decisão vai caber o agravo de instrumento, que eu costumo brincar isso em sala de aula, é como dar um pontapé na porta. Eu vou entrar de qualquer jeito, eu vou subir de qualquer forma, eu vou chegar no TST a qualquer custo. Então, eu entro com o recurso de revista, o recurso de revista não é admitido pelo Tribunal Regional do Trabalho, eu vou poder entrar com um agravo de instrumento para fazer com que o TST examine esse pressuposto de admissibilidade. Então, as turmas de julgamento do TST, elas vão basicamente julgar os recursos de revista ou os agravos de instrumento decorrentes de recursos de revista não admitidos perante os tribunais regionais do trabalho. Depois nós temos SDC, Seção de Dissídios Coletivos. E aqui vamos lembrar dissídio coletivo, vamos lembrar competência normativa, vamos lembrar a função de criar norma jurídica. SDC funciona como primeira instância em termos de competência ou função normativa e funciona ao mesmo tempo como segunda instância em termos de competência ou função normativa. Então, quando eu tenho uma ação de dissídio coletivo, essa ação de dissídio coletivo ela pode ser proposta ou perante o Tribunal Regional do Trabalho ou perante o Tribunal Superior do Trabalho. Isso vai depender da abrangência territorial dos sindicatos envolvidos. Então, se eu tenho um sindicato cuja abrangência está dentro da área de jurisdição de um TRT, a regra é se entrar com a ação de dissídio coletivo perante o TRT. Aí eu vou ter um julgamento dessa ação de dissídio coletivo. Desse julgamento vai caber recurso ordinário que vai para a SDC do TST. E aí a SDC vai funcionar como instância recursal, então, de uma decisão em dissídio coletivo proferida no Tribunal Regional do Trabalho. Mas eu tenho também a possibilidade de ter uma ação de dissídio coletivo proposta diretamente perante o Tribunal Superior do Trabalho. Um exemplo que eu costumo usar é o Sindicato Nacional dos Aeronautas. Quem são esses? Aeronautas são os trabalhadores que trabalham embarcados em aviões. Então, basicamente, piloto, comissário de bordo, aeromoço, aeromoça, enfim, esses são os aeronautas.
nós temos um único sindicato nacional dos aeronautas. E, portanto, esse sindicato, quando propõe dissídio coletivo em face do Sindicato Nacional das Indústrias, das Empresas Aeroviárias, o SNEA, ele vai ter que propor esse dissídio coletivo diretamente perante o TST. E ele vai propor na sessão de dissídios coletivos, e aí a sessão de dissídios coletivos vai funcionar como primeira instância para esse dissídio coletivo. A gente chama de dissídio coletivo originário no TST ou dissídio coletivo originário nos tribunais regionais do trabalho. Nós temos depois a SDI, que é a seção de dissídios individuais. A SDI se divide em duas subseções e, portanto, vocês vão identificar em algumas obras a denominação SDI1 e SDI2 ou SBDI1 e SBDI2. O B é de sub, então subseção de dissídios individuais 1, subseção de dissídios individuais 2. E normalmente ela funciona dentro dessa divisão. O que a SDI1 ou SBDI1 em regra julga? Basicamente, recurso de embargos. O que é o recurso de embargos? Eu vou ter o recurso de embargos julgado pela SDI1 quando eu tiver divergência jurisprudencial, isso eu estou trazendo para vocês nesse momento de forma resumida, depois nós vamos aprofundar isso lá na teoria recursal e quando nós entrarmos nos recursos em espécie, mas a SDI1 vai julgar quando nós tivermos divergência jurisprudencial entre turmas do TST. Porque se o TST tem função de uniformizar a jurisprudência em termos nacionais, ou seja, se o TRT da 4ª região diz, por exemplo, que a base de cálculo do adicional de insalubridade é o salário mínimo, e o TRT da 2ª região diz não, a base de cálculo do adicional de insalubridade é o salário profissional, vamos trazer isso como uma hipótese, isso já está superado pela jurisprudência, mas só para a gente ilustrar essa potencial divergência, eu tenho decisões diferentes acerca da aplicação do mesmo dispositivo legal. E aí eu tenho divergência jurisprudencial. Isso vai para o TST e o TST tem que uniformizar e dizer não, a interpretação correta lá da base de cálculo adicional de insalubridade é essa, é o salário mínimo. Só que esse julgamento de uniformização ele se dá pelas turmas. E eu posso ter turmas pensando de forma diferente. Nós tivemos recentemente um debate que nós tivemos divergência entre turmas do TST, que era a questão da possibilidade ou não do pagamento cumulativo de adicional de insalubridade e periculosidade. E aí quando nós temos duas turmas pensando de forma diferente e decidindo de forma diferente, nós temos algo que seria contrário à ideia do TST como órgão de uniformização de jurisprudência. Porque como é que um órgão que visa uniformizar a jurisprudência entre os tribunais regionais do trabalho não tem jurisprudência uniforme entre si? Então a SDI1 ela vai servir basicamente para isso, para uniformizar a jurisprudência entre as turmas. Se a primeira turma do TST diz que é possível o pagamento cumulativo do adicional de insalubridade e do adicional de periculosidade, e a segunda turma do TST diz não, não é possível o pagamento cumulativo do adicional de insalubridade e do adicional de periculosidade, as partes vão ter a possibilidade de entrar com um recurso, que se chama recurso de embargos, para que a SDI decida, cabe ou não cabe. Então a SDI1 tem a função básica de uniformizar internamente no TST a sua jurisprudência. Depois a SDI2, ela vai ser o órgão recursal, e isso também eu estou trazendo para vocês aqui de forma bastante resumida, essa questão das competências internas. Obviamente que a gente pode ter um ou outro detalhe que não estão sendo tratados aqui, porque a gente não consegue visualizar tudo. Tá? Mas em termos resumidos, a SDI2 ela vai funcionar como instância recursal, ou seja, como segundo grau de jurisdição, para aquelas ações que não são ação de dissídio coletivo, então que são ação de dissídio individual, mas que têm competência originária nos TRTs. Por exemplo, um mandado de segurança, por exemplo, uma ação rescisória. Essas são as duas ações básicas.
Então, uma ação rescisória promovida perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, ela vai ser julgada, dessa decisão vai caber recurso ordinário para o TST, e esse recurso ordinário vai ser julgado pela SDI 2. Nós temos possibilidade também de ações iniciarem no TST, na SDI 2, mas não vamos entrar nesse detalhe agora. Por exemplo, se eu tiver uma ação rescisória de uma decisão que aprecia o mérito pelo próprio TST, a gente vai ter competência originária no TST. Tá? Mas então, para vocês guardarem aqui, SDI 1, basicamente, divergência jurisprudencial entre turmas. SDI 2, basicamente, julgamento de recurso ordinário de ações que iniciam nos tribunais regionais do trabalho e que não são ações de dissídio coletivo. E, por fim, nós temos o órgão especial e o tribunal pleno. O órgão especial, ele basicamente, pode-se dizer, que ele é um enxugamento do tribunal pleno para tornar mais ágeis aquelas decisões que, em regra, ou que na origem eram do pleno. Então, por exemplo, questões envolvendo constitucionalidade ou arguição de inconstitucionalidade. O órgão especial ele é designado para essas funções. Então, fazendo aqui um resumo bem simplificado, permanecem perante o tribunal pleno questões de sua competência, mas de natureza administrativa, e são delegadas ao órgão especial funções que seriam do tribunal pleno, mas de competência jurisdicional. É basicamente essa divisão que a gente tem entre pleno e órgão especial. E por que isso? Porque o tribunal pleno é composto por todos os ministros. E, portanto, eu tenho dificuldade de reunir esse tribunal pleno com todos os ministros. E por isso se designa um órgão especial um pouquinho menor para representar diferentes setores dentro do TST e para exercer essa função jurisdicional que originalmente era uma função jurisdicional do Tribunal Pleno. E por último, um último detalhe para vocês, o Tribunal Superior do Trabalho ele emite súmulas, e as súmulas sim são votadas pelo Tribunal Pleno, e ele também tem as chamadas OJs, que são orientações jurisprudenciais. E essas OJs, que são as orientações jurisprudenciais, elas são posicionamentos consolidados de jurisprudência dentro do respectivo órgão que as criou. Então, eu vou ter OJs da SDC, orientações jurisprudenciais da SDC, eu vou ter orientações jurisprudenciais da SDI 1 e eu vou ter orientações jurisprudenciais da SDI 2. Na prática, essas orientações jurisprudenciais são, entre aspas, como se fossem pré-súmulas, ou seja, elas são uma primeira formação de jurisprudência uniforme que, na sequência, quando está bastante madura, ela é levada ao pleno e ela é transformada em súmula. Diferentes níveis de uniformização de jurisprudência, mas uma tendência de transformação em súmula. Em termos de organização da Justiça do Trabalho, o que eu tinha para passar para vocês era basicamente isso. Eu estou disponibilizando um texto complementar, que vai ficar no material aqui no Moodle, e estou à disposição de vocês para esclarecer qualquer dúvida. Chamo a atenção de vocês de que, se vocês quiserem aprofundar a organização interna, seja do TST ou seja do TRT da 4ª Região ou de qualquer outro TRT, acessem Regimento Interno. Então, vocês vão ter na página do respectivo órgão o regimento interno do órgão, e lá vocês vão ter detalhadamente toda essa organização interna com as respectivas competências. Abraço a todos, boa semana. Na sequência, disponibilizaremos uma segunda aula sobre competência territorial. Abraço e saúde a todos.